Imagine que todo o seu conhecimento sobre Cristo, do nascimento em Belém à crucificação e ressurreição, seja apenas uma página em um antigo e vasto livro cósmico. E se Jesus fosse apenas uma das encarnações de uma inteligência divina que, ao longo de séculos e culturas, tem guiado a humanidade em direção à luz. Estas não são meras reflexões religiosas, mas sim uma revelação que ecoa através dos milénios em textos esotéricos, escritos gnósticos, filosofias orientais e pergaminhos proibidos. Hoje, viraremos as páginas deste livro secreto e descobriremos 5 encarnações esquecidas de Cristo, manifestações de uma presença divina que existiu muito antes de Jesus. A última delas pode transformar sua compreensão da vida, da morte e da divindade. Antes de embarcarmos nesta jornada, vamos explorar juntos este mistério, pois as revelações que se aproximam podem transfigurar sua percepção do universo e do seu lugar nele. Para compreender como pode haver múltiplas encarnações de Cristo, é preciso mudar nossa percepção. A palavra Cristo não designa uma pessoa, mas sim um estado de consciência divina, uma unção. E se essa centelha divina tivesse acendido diferentes vasos ao longo dos séculos? Nos ensinamentos místicos do Oriente, especialmente na Vedanta e na Kriya Yoga, existe o conceito de avatar, um ser divino que se encarna na Terra quando a escuridão espiritual atinge seu auge. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: sempre que a retidão enfraquece e a injustiça aumenta, eu me manifesto. Paramahansa Yogananda, autor de Autobiografia de um Yogi, chamava Cristo e Krishna de expressões da mesma consciência cósmica de Cristo. Cristãos gnósticos acreditavam em um Cristo universal como uma força ou logos, que assumia diversas formas para restaurar o equilíbrio e a verdade. Segundo o Evangelho de Filipe, Cristo tem tudo em si, seja homem, anjo ou mistério. E aqui começa a nossa jornada. A primeira encarnação esquecida de Cristo nos leva ao Antigo Egito, a uma civilização com profundo conhecimento cósmico. Aqui encontramos Osíris, o Deus que morre e ressuscita, o Redentor dos mortos, dilacerado pela escuridão e ressuscitado para julgar as almas. Ele ensinou o caminho para a vida eterna através da pureza, do sacrifício e do despertar interior. Osíris era apenas um mito ou uma encarnação inicial da mesma essência divina que mais tarde retornaria como Jesus. Primeiros pais cristãos, como Plutarco e Orígenes, traçaram paralelos entre Cristo e Osíris. O livro dos mortos egípcio fala de Osíris, que morreu pelos pecados dos homens e ressuscitou para trazer luz ao mundo. Muitos estudiosos esotéricos consideram Osíris o arquétipo de Cristo, surgido em uma cultura onde a linguagem era feita de símbolos e os templos refletiam a sabedoria das estrelas. Nas escolas místicas do Egito, os iniciados eram ensinados sobre ritos de morte e renascimento, uma crucificação e ressurreição simbólicas, destinadas a despertar o Cristo interior em cada alma. E se Cristo tivesse vindo pela primeira vez como Osíris, para preparar o espírito humano para o caminho do despertar milhares de anos antes de Belém? A segunda manifestação da essência divina de Cristo pode ser vista nas tradições espirituais da antiga Índia, através da figura de Krishna, uma criança divina nascida milagrosamente que se tornou um mestre do amor, da compaixão e do Dharma. Krishna, uma encarnação da alegria e da sabedoria espiritual, convidava a humanidade a transcender o ego, os desejos e as ilusões. Suas palavras na Bhagavad Gita: abandone todos os deveres e venha a mim em busca de refúgio. Eu o libertarei dos pecados, não tema.
ecoam o chamado de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Krishna e Jesus são encarnações divinas de uma verdade universal, não limitadas por religião ou povo. Yogananda, em A Segunda Vinda de Cristo, afirma que Krishna e Cristo representam uma única consciência eterna, encarnando para despertar a humanidade. Talvez Cristo tenha vindo à Terra muitas vezes, sob diferentes nomes e disfarces, com uma única missão: lembrar-nos da origem divina dentro de cada um. Nos antigos templos da Índia, com mais de 2000 anos, podem ser vistas imagens de uma figura crucificada, criadas muito antes do nascimento de Jesus. A cruz é um símbolo universal não apenas de sofrimento, mas também de transcendência, da união do espírito e da matéria, independentemente. Diversas culturas retrataram o símbolo da morte e ressurreição, talvez recordando uma verdade espiritual comum, um padrão que se repete na história. Osíris e Krishna não são apenas figuras históricas, mas testemunhos de uma continuidade espiritual que desafia dogmas e cronologias. Cristo não é um homem, mas um estado de ser, uma presença sagrada e eterna, existente fora da religião, mas manifestando-se em todos os verdadeiros caminhos espirituais. Passando para a próxima encarnação de Cristo, é importante notar que ela é uma das mais misteriosas e controversas. O nome desta encarnação raramente é mencionado, mas sua influência moldou impérios e abalou os fundamentos de antigas crenças. A jornada continua em um mundo envolto em fumaça, fogo e silêncio, onde as estrelas eram estudadas com reverência e o divino era compreendido através da harmonia do cosmos. A terceira encarnação esquecida de Cristo é Zaratustra, ou Zoroastro, o grande profeta da antiga Pérsia. Zaratustra, um revolucionário espiritual, declarou guerra entre a verdade e a mentira, a luz e a sombra, conclamando a humanidade a despertar. Assim como Cristo, ele desafiou as autoridades religiosas corruptas e foi tentado pelo mal. Zaratustra falava de um Salvador vindouro, o Saoshyant, que renovaria o mundo e ressuscitaria os mortos. E se o tão esperado Salvador fosse ninguém menos que o próprio Zaratustra? Talvez ele fosse uma encarnação do Cristo cósmico, manifestado em uma cultura onde o fogo era reverenciado como símbolo da presença divina. Zaratustra ensinava que Ahura Mazda, o Ser Supremo, criou o universo com sua palavra divina, o Logos, um termo que os primeiros místicos cristãos usavam para descrever Cristo. Nos Gathas, antigos hinos atribuídos a Zaratustra, ecoa uma voz divina que fala de verdade eterna, julgamento e vitória do bem sobre o mal, antecipando a mensagem de Cristo. Não é por acaso que os magos, os sábios, que vieram honrar o nascimento de Jesus, eram sacerdotes zoroastristas, reconhecendo o retorno da luz que viram no profeta, cujas palavras acenderam sua fé. Talvez a terceira encarnação de Cristo tenha falado persa, caminhado pelos desertos do Irã e acendido os altares de fogo da sabedoria antiga, lembrando a lei superior, a verdade divina, cuja chama cada um carrega em sua alma. Agora, voltemos à manifestação mais velada da essência de Cristo, que foi suprimida, distorcida e enterrada sob o medo e os dogmas. A quarta encarnação é o rosto feminino da consciência de Cristo, Sofia. Sofia, sabedoria divina. Em grego, não é uma ficção da mitologia gnóstica. Ela está presente no livro dos Provérbios, como aquela que estava com Deus antes da criação, a mestra de obras,
a sua alegria diária. Nos textos místicos da biblioteca de Nag Hammadi, Sofia é a luz caída, a centelha divina que entra no mundo da matéria para despertá-lo e libertá-lo. Sofia não é apenas uma ideia. Tradições esotéricas acreditam que ela se manifestou como um ser vivo, uma encarnação sagrada da consciência de Cristo em forma feminina, talvez caminhando ao lado de Jesus não apenas como discípula, mas como a própria encarnação da sabedoria divina. Não teria o mundo, limitado por interpretações patriarcais, apagado Cristo em sua forma feminina? Não teria Cristo se manifestado como mestre, profeta, mãe, amada e útero divino do cosmos? A supressão de Sofia na história religiosa reflete a supressão do feminino divino nas culturas, mas ela vive na sabedoria dos místicos, nas Madonas negras da Europa, na voz silenciosa que sussurra a alma desperta. Você não está separada de Deus, você é um vaso da criação divina. Você já sentiu uma presença sagrada, um amor profundo e nutridor que transcende religião, gênero e forma, como se o universo o abraçasse, o guiasse, o maternalizasse em seu espírito. Talvez essa também seja Sofia, o Cristo esquecido em forma feminina. Assim, revelamos 4 encarnações: Osíris, Krishna, Zaratustra e Sofia. Cada uma é um rosto do Cristo eterno, chamando a humanidade a retornar à sua origem divina. Mas nenhuma delas é a revelação final, porque a quinta é a mais chocante: o Cristo dentro de você. Sim, dentro de você. Sim, é sobre você que estamos falando. A quinta encarnação de Cristo, que é silenciada, pois representa uma ameaça ao controle religioso, é o seu eu desperto. Não é um evento histórico, mas uma experiência mística, acessível aqui e agora. O grande místico mestre Eckhart certa vez proferiu: o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. Nisto reside o segredo, cifrado em todos os ensinamentos sagrados. Cristo não está fora de você, não apenas nas Escrituras ou em histórias antigas. Cristo é a centelha divina desperta dentro de sua consciência. O próprio Jesus disse: o reino de Deus está dentro de você. Mas quem ousou acreditar nele? Os ensinamentos gnósticos foram ainda mais longe. No Evangelho de Tomé, um texto que foi outrora proibido e agora redescoberto, estão registradas as palavras de Jesus: rachai um pedaço de madeira, eu estou lá, levantai uma pedra e me encontrareis. Cristo não se limita a um corpo. Ele é onipresente, especialmente dentro daqueles que o buscam com um coração sincero. É por isso que cada encarnação de Cristo, em última análise, aponta para você. Osíris demonstrou que a morte não é o fim. Krishna lembrou a alegria divina. Zoroastro conclamou a luta pela verdade. Sofia preencheu o mundo com sabedoria divina. Agora é a sua vez de lembrar, pois Cristo não é um dogma, mas um destino. Pergunte a si mesmo: e se sua vida, suas dificuldades, seus sonhos, sua própria existência fossem parte desta linhagem sagrada? E se Cristo não fosse apenas um objeto de adoração, mas aquilo em que você está destinado a se tornar? Você sentiu o despertar do Cristo dentro de si, mesmo que por um instante. Na parte final desta jornada, refletiremos não apenas sobre o significado histórico ou simbólico dessas encarnações, mas também sobre o que elas significam para você agora. Pois o segredo mais profundo não é que Cristo andou sobre a terra, mas que você está destinado a andar como Cristo. Aqui e agora, em seus pensamentos, ações e consciência. A verdade não está oculta.
Ela espera que você a recorde. Você está pronto para entrar nesta recordação? Então, agora você sabe. A quinta encarnação de Cristo não é apenas uma figura histórica ou um personagem de escrituras antigas, mas um potencial sagrado, já pulsando dentro do seu ser. Essa consciência muda tudo. Uma vez que você entende que o divino veio à Terra não apenas para você, mas como você, a vida deixa de ser uma espera. Ela se torna um desdobramento sagrado, um recordar de sua verdadeira natureza. Mas surge a pergunta: se Cristo vive em mim, por que não sinto isso? Porque o mundo parece quebrado, minha vida incerta e meu espírito às vezes adormecido. A resposta reside no esquecimento. Uma amnésia espiritual que assola a humanidade há milênios. Esquecemos quem somos, e nesse esquecimento adoramos a forma de Cristo, ignorando a essência. Memorizamos as palavras, mas perdemos a música. Construímos igrejas para encontrar o que só pode ser descoberto no silêncio. Mas agora, uma mudança está ocorrendo. Em todo o mundo, as pessoas estão despertando. Elas sentem que as histórias antigas não são mitos mortos, mas códigos vivos, mensagens criptografadas destinadas a ativar o divino interior. A questão não é se Cristo existiu, mas se Cristo existe em mim. Na profundidade de cada ser humano reside um potencial, refletido nos grandes mestres espirituais do passado. Osíris ensinou sobre a necessidade de abrir mão do ego e renascer na luz, Krishna. Sobre agir sem apegos, Zaratustra. Sobre a escolha entre a verdade da alma e a mentira do mundo, e Sofia. Sobre a sabedoria divina que vive no coração. O convite de hoje é para se tornar Cristo, não na soberba, mas na humildade do despertar. Esta não é apenas uma bela metáfora, mas a essência das tradições místicas. A Cabala fala de Adam Kadmon, o homem primordial, aspirando à totalidade. O taoísmo, sobre o retorno ao Tao, a união com a fonte. O budismo, sobre a realização da natureza de Buda, como um recordar, não uma conquista. O cristianismo esotérico, sobre a teose, o tornar-se divino pela graça. Clemente de Alexandria conclamava a aprender com Cristo para se tornar Deus. Cristo veio não para ser adorado, mas para despertar o potencial divino. No entanto, a religião organizada frequentemente temeu essa ideia, pois o indivíduo que reconhece o Cristo interior torna-se invulnerável ao medo e à culpa e conquista liberdade e soberania. A quinta encarnação de Cristo destrói a ilusão de separação e revela a verdade. Cada pessoa é um templo, uma luz e uma presença viva do divino. Mas o despertar exige transformação, semelhante aos 40 dias de Jesus no deserto ou à iluminação de Buda sob a árvore Bodhi. O fogo do despertar pode ser dor, solidão, anseio, mas não é um castigo, e sim uma transição. O sofrimento purifica e forja o sagrado. Cristo desperta não no conforto, mas na fornalha da verdade interior. É importante perguntar a si mesmo onde na vida são necessárias mudanças. Qual verdade tem sido evitada? E lembrar que a voz de cada um é capaz de acender o despertar do outro. Quando uma pessoa começa a viver a partir do Cristo interior, o mundo ao seu redor se transforma. Surge a compaixão. O silêncio se torna um som sagrado. A sede de poder e a necessidade de validação desaparecem, pois a pessoa percebe sua autossuficiência. Com o despertar, nasce também a responsabilidade. O caminho cristão não é uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo nela. O ser humano
está destinado a levar luz a este mundo, a preencher de amor os lugares onde reina o medo, a falar a verdade onde o silêncio se instalou e a oferecer perdão onde outros estão imersos no ódio. E aqui está o maior mistério. A força suprema sempre escolheu agir através dos seres humanos, das profundezas de seu ser e não dos céus. O Cristo eterno, cuja essência se reflete em Osíris, Krishna, Zaratustra e Sofia, não virá no futuro. Ele já está aqui, manifestando-se através daqueles que ousam viver de acordo com seu eu superior. Esta não é apenas uma bela metáfora, mas uma ciência sagrada da alma. A consciência de que a crucificação e a ressurreição não são eventos históricos, mas processos espirituais que cada um experimenta, morrendo para o seu ego e ascendendo ao reino do amor. Então, o que você escolherá? Permanecer cativo das ilusões, considerando-se pequeno, solitário e impotente, ou despertar em si a consciência de que você é um vaso através do qual a consciência de Cristo penetra no mundo? O caminho está aberto e a escolha é sua. Na parte final, todas essas verdades se unirão. O autor voltará às 5 encarnações esquecidas, considerando-as não apenas como histórias do passado, mas como forças ativas que moldam o presente. A última e mais poderosa verdade será revelada, capaz de despertar a semente de Cristo dentro de cada um que está pronto para a transformação. Se o leitor chegou até este ponto, significa que o chamado já ressoa em sua alma e o momento da transfiguração está próximo. O véu entre os mundos se afina e as antigas verdades pelas quais você passou se apresentam não como memórias do passado ou símbolos de terras distantes, mas como fluxos vivos que permeiam seu ser. Osíris, Krishna, Zaratustra, Sofia e o Eu desperto não são meros personagens de mitos, escrituras sagradas ou ensinamentos espirituais, mas manifestações da chama eterna, da consciência de Cristo, que surge através do tempo para lembrar a humanidade de sua natureza divina. E aqui está a verdade final. Essas 5 encarnações não são dadas para mera admiração, mas para serem vividas. Cada uma delas é uma chave que abre o acesso a uma parte da alma que nunca foi ensinada. Osíris ensina a morrer e ressuscitar, a soltar o que é obsoleto para dar lugar ao eterno. Krishna mostra como agir no mundo sem se perder nele, como viver com alegria, retidão e liberdade das ilusões. Zaratustra acende o fogo do discernimento, lembrando que em cada pensamento, palavra e ação, escolhemos entre a luz e a sombra. Sofia abre o caminho da sabedoria sagrada, não como conhecimento intelectual, mas como algo encarnado, vivendo no silêncio, na suavidade e na autodoação. E o Eu desperto é o Cristo interior, não uma ideia, mas uma realidade, esperando sua hora. E essa hora chegou, pois eis a verdade mais poderosa. Cristo entra na vida não apenas através de milagres, mas quando a pessoa começa a viver em harmonia com sua verdade mais profunda, quando diz sim ao caminho da transformação, mesmo quando é difícil, quando escolhe o amor em vez do medo, a sabedoria em vez da reação, a presença em vez da distração. O retorno de Cristo sempre foi mal compreendido. Não se trata de uma aparição milagrosa de um Salvador vindo dos céus, mas do retorno da consciência à alma humana. Isso acontece em cada geração e está acontecendo agora, dentro de você. Desde tempos imemoriais, místicos de todo o mundo reconheceram essa profunda verdade. No apócrifo Evangelho de Maria Madalena, a discípula, dirigindo-se ao Cristo ressuscitado, pergunta sobre os próximos passos.
ao que recebe a orientação de buscar um refúgio interior de silêncio, onde a verdadeira revelação está oculta. Na tradição Sufi, essa ideia encontra seu reflexo nas palavras de Rumi, que, procurando a Deus em templos, igrejas e mesquitas, descobriu a presença divina na profundidade do próprio coração. Os antigos sábios das Upanishads proclamaram o grande mantra Tat Tvam Asi, Tu és aquilo, indicando que todos os caminhos levam para dentro, ao centro sagrado, onde a chama eterna de Cristo aguarda o momento de irromper em toda a sua glória. Chega o momento da escolha decisiva, não apenas de crer ou não crer, mas de despertar e começar a viver como se Cristo já residisse dentro, pois assim é de fato. O mundo não precisa de novos seguidores, precisa de luzes encarnadas, pessoas despertas para sua verdadeira natureza, que caminham pela terra com mansidão, que falam a verdade, que amam de todo o coração e que irradiam uma força divina silenciosa, mas poderosa. Pessoas como você. Quando o homem vive dessa fonte interior, do Cristo interior, ele se torna um espelho para os outros, uma daquelas encarnações sobre as quais não se fala em voz alta, mas cuja presença é sentida por todos. Ele se torna uma ondulação sagrada, espalhando-se pelas ondas do despertar coletivo, uma escritura viva, uma revolução silenciosa que não emana de dogmas e manifestações externas, mas de um conhecimento inabalável de que cada ser humano é uma ponte entre o céu e a terra. Portanto, não como um narrador, mas como um companheiro nesta jornada, a pergunta é feita: como será a vida se realmente viver como se Cristo vivesse dentro? O perdão será mais generoso, o amor mais profundo, as palavras mais ousadas. O olhar para si e para os outros verá não os quebrados, mas os em processo de se tornarem. Essa pergunta deve ser levada consigo em cada dia, nos sonhos, em cada respiração. Pois se estas palavras chegaram aos seus ouvidos, não é por acaso. Isso significa que a centelha já foi acesa. O processo de recordar começou. E agora a chama é pessoal, para levá-la ao mundo. Que as 5 encarnações esquecidas sirvam de guia neste caminho, que Osíris nos lembre de ressuscitar da dor, Krishna, de seguir em frente com alegria e propósito, Zaratustra, de caminhar na luz, Sofia, de confiar na sabedoria interior, e que cada um se torne um vaso através do qual o próximo Cristo se tornará visível neste mundo. Pois cada um não é apenas um buscador da verdade, mas aquele que o mundo esperava. E o reino, o verdadeiro reino, não está para vir, ele já está aqui dentro.